Há dores que a alma sente, mas a boca não consegue explicar. Momentos em que o coração grita e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Todos nós, em algum ponto da caminhada, enfrentamos situações em que parece que o chão some sobre os pés e o céu permanece fechado. Mas é justamente nesses períodos de dor que Deus está mais próximo, mesmo quando parece distante. Porque quando Ele quer te preparar para algo grandioso, Ele usa a dor como ferramenta, o tempo como moldura e a fé como sustentação. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que foram moldadas através do sofrimento. José precisou ser lançado no fundo de um poço antes de alcançar o palácio. Davi foi rejeitado e perseguido antes de se tornar rei. E até mesmo Jesus, o Filho de Deus, enfrentou a cruz antes da ressurreição. Hebreus 5:8 declara: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. A dor para Deus nunca é castigo, é aprendizado, é lapidação, é o caminho entre a promessa e o cumprimento. Talvez você esteja passando por algo que não entende. Uma perda, uma injustiça, um tempo em que parece que tudo que podia dar errado aconteceu. E o primeiro pensamento é: por que Deus? Mas o que se esconde por trás dessa dor pode ser exatamente o que te levará ao propósito que Ele preparou. O sofrimento é, muitas vezes, a resposta de Deus em forma de processo. E quando entendemos isso, paramos de ver a dor como inimiga e começamos a enxergá-la como parte da construção. Enquanto você ouve esta mensagem, abra o coração. Permita que o Espírito Santo te revele o que Ele está fazendo através dessa fase. Porque o que hoje te dói, amanhã será testemunho. E o que hoje te fere, amanhã te fortalecerá. O propósito de Deus nunca é destruir, é desenvolver. E Ele jamais desperdiça uma dor. Se essa palavra te toca de alguma forma, fique até o fim deste vídeo. Há respostas aqui que podem mudar a forma como você enxerga tudo o que está vivendo. E se você acredita que mensagens como essa podem transformar vidas, se inscreva no canal. Este espaço foi criado para fortalecer sua fé, renovar sua esperança e te lembrar de que Deus ainda fala, até mesmo no meio da dor. A dor como ferramenta de lapidação, do sofrimento ao caráter. A dor que atravessamos não é um acidente aleatório, é frequentemente uma ferramenta divina para esculpir o caráter. Quando Deus prepara alguém para uma grande obra, Ele muitas vezes permite provas que desmantelam a autossuficiência e revelam a dependência necessária daquele que sustenta. É no calor da provação que as raízes interiores se aprofundam. A Bíblia chama esse processo de refinamento. Em Malaquias 3:3, a obra purificadora é comparada ao fogo que assenta o ouro e a prata, e é justamente nesse fogo que o teor verdadeiro do coração é revelado. O sofrimento expõe o que havia sido disfarçado por aparências, confortos e sucessos temporários. Considere a trajetória de Paulo, que, apesar de suas inúmeras visões e convicções, recebeu um espinho na carne para que a graça de Deus se manifestasse de maneira contínua. 2 Coríntios 12, 7-10. A fraqueza não foi o fim, foi o instrumento que demonstrou o poder de Deus. Quando aprendemos a depender do Senhor em meio à dor, desenvolvemos uma fé que não se desmancha frente às circunstâncias. Essa fé é qualitativa, não apenas quantitativa. É uma confiança polida pela experiência, pelo chamado à submissão e pela compreensão de que Deus trabalha mesmo quando não vemos. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas essa cooperação muitas vezes passa pelo caminho da dor. A dor também desfaz expectativas humanas para realinhar a visão com os pensamentos de Deus. Somos inclinados a buscar segurança em planos, relacionamentos e posições. Quando essas estruturas são abaladas, a alma é forçada a escolher: insistir naquilo que já falhou ou entregar-se à obra restauradora do Senhor. José, vendido, caluniado e preso, não perdeu sua integridade.
Ao contrário, foi moldado para uma posição que só poderia ser sustentada por alguém que tivesse passado pelo vale da humilhação e da dependência. Em Gênesis 50, 20, vemos a perspectiva divina sobre o sofrimento. O que foi intentado para mal, Deus tornou para bem. Esse realinhamento não é imediato, é um processo em que o caráter é preparado para ocupar a promessa sem ser consumido por ela. A dor produz discernimento. O coração que já sofreu aprende a distinguir entre o que é essencial e o que é supérfluo. As provas tiram do peito a pressa e a ansiedade, substituindo-as por paciência e sabedoria. Tiago nos exorta a considerar como motivo de alegria as provações, porque a prova da fé opera paciência e aperfeiçoa a obra. Não se trata de uma aceitação passiva do sofrimento, mas de uma transformação ativa do interior. Passamos a ver além do instante, enxergando a intenção formativa de Deus. Assim, a dor que inicialmente fere, posteriormente fortalece e torna a fé mais resistente às intempéries. Há também uma dimensão comunitária na lapidação pela dor. O que nos atravessa frequentemente serve para nos tornar úteis à caminhada de outros. Experiências de perda, de luto, de injustiça ou de fracasso geram sensibilidade para consolar. Paulo afirmou que foi consolador de muitos porque, mediante suas tribulações, aprendeu a consolar. 2 Coríntios 1, do 3 ao 4. A sua dor, portanto, ganha propósito ampliado. Não só prepara você para a sua vitória, mas também te qualifica para ser instrumento na vida de outros que ainda atravessam o vale. A maturidade adquirida no silêncio do sofrer habilita a empatia e a capacidade de ministrar graça. Praticamente, viver esse tempo exige posturas concretas. Primeiro, a honestidade diante de Deus. Venha com a sua dor, não a esconda. O salmista modela essa abertura quando derrama seu coração ao Senhor. Salmo 62, 8. Segundo, a obediência que persiste. A preparação não é licença para a desobediência, é oportunidade para a fidelidade nas pequenas coisas. Terceiro, a disciplina da espera ativa. Não espere passivamente. Ore, estude a palavra, sirva quando for possível e cultive comunhão com irmãos que edificam. Essas atitudes permitem que a dor produza o fruto desejado, transformação e não apenas amargura. Por fim, lembre-se de que a promessa divina é sempre acompanhada de graça para a prova. Cristo mesmo aprendeu obediência por meio do que padeceu e emergiu completamente qualificado para ser a fonte de salvação. Hebreus 5, 8 ao 9. Assim, a dor, quando entendida como instrumento de Deus, deixa de ser inimiga e passa a ser uma ponte que te conduz à vitória. Se hoje você carrega marcas, considere que elas podem ser a assinatura do processo que Deus está executando para te preparar. Não minimize a dor, mas não a transforme em destino. Permita que ela seja caminho de formação e confie que o pleno desabrochar virá na hora certa, plenamente respaldado pelo caráter que agora está sendo formado em você. Quando a prova parece silêncio, o Deus que trabalha em segredo. Poucas experiências são tão difíceis quanto enfrentar o silêncio de Deus. Você ora, clama, busca respostas, mas o céu parece permanecer fechado. Nenhuma visão, nenhuma voz, nenhum sinal. E nesse espaço de aparente ausência, muitos acreditam que Deus se esqueceu. No entanto, é justamente nesse intervalo silencioso que Ele mais trabalha. A ausência de ruído divino não é ausência de ação divina. Quando Deus se cala, Ele está construindo algo em segredo, moldando o invisível para sustentar o que em breve será revelado. A Bíblia está repleta de períodos de silêncio entre promessas e realizações. Entre o Antigo e o Novo Testamento, houve cerca de 400 anos em que Deus não enviou profetas nem manifestou sinais visíveis. Israel esperava, o mundo se calava e o céu parecia distante. Contudo, quando o silêncio terminou, a resposta não foi pequena. Nasceu o Salvador. Esse é o padrão de Deus. Quanto maior o silêncio, maior o que está sendo preparado. Deus não desperdiça pausas. Ele usa o tempo para alinhar pessoas, cenários e propósitos.
No nível pessoal, o silêncio de Deus é um campo de aprendizado. Ele ensina a ouvir o coração, a discernir motivações, a depurar intenções. Enquanto buscamos respostas externas, Deus trabalha internamente. Ele corrige pensamentos, cura feridas, elimina dependências e nos ensina a permanecer firmes sem garantias visíveis. Jó viveu isso intensamente. Durante seus sofrimentos, Deus não respondeu imediatamente às suas perguntas, mas quando finalmente falou, revelou que estava presente o tempo todo, conduzindo cada detalhe para um fim redentor. Em Jó 42:5, o patriarca declara: "Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem." A prova o transformou de alguém que conhecia a Deus por tradição em alguém que o conhecia por experiência. Há um motivo espiritual por trás do silêncio. Deus quer que a fé se torne madura. A fé infantil busca sentir, a fé madura escolhe confiar. Quando não há voz nem sinal, a fé se torna mais pura porque deixa de depender da emoção. É aí que crescemos. É nesse silêncio que a dependência é aperfeiçoada e o relacionamento com Deus se aprofunda. É como uma semente debaixo da terra, invisível, silenciosa, mas viva. O crescimento ocorre na escuridão, onde as raízes se fortalecem. A falta de evidência não significa falta de vida. Significa que a fundação está sendo construída onde ninguém vê. Esse tempo de silêncio também revela as fontes em que buscamos conforto. Muitos recorrem a distrações, pessoas ou soluções imediatas. Outros decidem permanecer mesmo sem respostas, e há esses que Deus confia segredos. Os que não desistem durante o silêncio recebem revelações que não podem ser compreendidas apenas pela mente. Isaías 30:15 resume essa verdade. Na conversão e no descanso está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Quando o silêncio cessa, a confiança fala mais alto. O silêncio também é um teste de pureza de intenção. Muitos servem a Deus esperando recompensas rápidas. Quando o silêncio chega, o coração é exposto. A pergunta muda de "o que eu receberei?" para "quem Deus está me tornando nesse processo?" Essa transição marca o amadurecimento espiritual. Quando a motivação deixa de ser a bênção e passa a ser a presença, você alcança o estágio onde o silêncio não é mais vazio, mas espaço de comunhão. O silêncio de Deus, no entanto, não é inatividade. Ele continua governando, conectando circunstâncias, movendo corações, abrindo caminhos. Pense em Esther. Quando Amã planejou o extermínio do povo judeu, Deus não enviou trovões nem anjos. Ele levantou uma mulher, posicionada discretamente no palácio, e usou o que parecia casual para cumprir um plano de libertação. Deus trabalha no invisível, de forma sutil, silenciosa e precisa. Quando Ele age em segredo, é porque está preparando uma revelação que não poderá ser negada. No tempo do silêncio, a postura do coração é crucial. É tentador reclamar, desistir ou buscar atalhos, mas o verdadeiro crescimento espiritual acontece quando escolhemos permanecer fiéis. É nesse momento que aprendemos a orar sem ver, a crer sem sentir e a esperar sem entender. O salmista expressou isso no Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A paciência não é inércia, é fé sustentada no caráter de Deus e não na circunstância do momento. Há também um aspecto pedagógico no silêncio. Deus usa essa fase para nos ensinar sobre a sua soberania. Ele não se submete às nossas agendas, e isso nos liberta da ilusão de controle. Quando aprendemos que Deus não precisa se explicar para continuar sendo Deus, alcançamos um nível de paz que transcende o entendimento. Filipenses 4:7 fala dessa paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e os sentimentos em Cristo. Essa paz nasce justamente na ausência de respostas. Por fim, o silêncio divino é sempre temporário. Ele tem um propósito definido e uma data para terminar. Quando o aprendizado é completo, a resposta vem, e ela vem sempre em dobro: resposta e transformação.
Deus não desperdiça processos. O que você chama de demora, Ele chama de preparação. O que parece pausa, para Ele é construção. O silêncio é apenas o intervalo entre o que você pediu e o que Ele vai realizar. Se você está nesse tempo, não confunda a ausência de som com a ausência de Deus. Ele está aí, no detalhe que você não percebe, na força que te mantém de pé, no consolo que vem de lugares inesperados. E no tempo certo, Ele falará, e tudo fará sentido. Porque o Deus que se cala também é o Deus que prepara. E quando Ele decidir falar, uma única palavra mudará tudo. O processo da espera, onde a promessa é testada. A espera é um dos campos mais desafiadores da fé. Ela não exige apenas paciência, mas confiança ativa, aquela que persiste quando nada se move. A promessa de Deus raramente se cumpre de forma imediata. Entre o Deus disse e o Deus fez, existe um intervalo, chamado processo. E é nesse intervalo que o coração é revelado, a fé é amadurecida e o propósito é refinado. Deus poderia simplesmente realizar suas promessas num instante, mas Ele prefere trabalhar no tempo, porque o tempo molda aquilo que o milagre apenas revela. Abraão é um dos maiores exemplos desse princípio. Deus lhe prometeu um filho, mas a promessa demorou 25 anos para se cumprir. Durante esse período, Abraão enfrentou dúvidas, erros e até risos de incredulidade. Mas cada passo, cada aparente atraso, fazia parte do aprendizado de confiar sem ver. Romanos 4, 20 e 21 resume essa jornada com precisão. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que o que Ele prometeu também era poderoso para cumprir. Abraão aprendeu que a fé verdadeira não se mede pela ausência de espera, mas pela fidelidade durante a espera. Esperar em Deus não é o mesmo que ficar parado. É uma espera ativa, feita de oração, obediência e vigilância. Enquanto a promessa ainda parece distante, Deus está trabalhando dentro de nós. Ele molda o caráter para que possamos sustentar o peso daquilo que pedimos. A promessa sem preparo seria um fardo, não uma bênção. É por isso que Deus trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar por meio de nós. José sonhou com o trono, mas antes precisou passar pelo poço, pela escravidão e pela prisão. Cada fase foi um degrau necessário para que o sonho se tornasse sustentado por maturidade e não apenas por entusiasmo. O período de espera também expõe o que realmente valorizamos. Quando o tempo passa e o resultado não chega, somos confrontados com a pergunta: o que eu amo mais, a promessa ou o Deus que prometeu? Essa pergunta redefine prioridades e separa a fé verdadeira da fé utilitária. Os que amam apenas as bênçãos não suportam o tempo do deserto, mas os que amam o doador permanecem mesmo quando o deserto se prolonga. O Salmo 37:7 nos ensina: descansa no Senhor e espera nele. Esse descanso não é resignação, mas entrega confiante. É dizer, mesmo que eu não veja, eu confio. Mesmo que eu não entenda, eu permaneço. Enquanto esperamos, é natural que a mente questione e o coração se canse. A esperança parece distante e o inimigo sussurra que Deus se esqueceu. Mas o salmista respondeu a essa dúvida no Salmo 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus não apenas recompensa quem espera, Ele renova as forças de quem persevera. É por isso que Isaías 40:31 declara: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. A espera é, portanto, uma escola espiritual, onde aprendemos a viver sustentados pela fé,
e não pelo que vemos. Durante o processo, Deus também nos ensina a discernir o tempo certo. Muitas vezes queremos apressar aquilo que Ele ainda está preparando. Sara tentou ajudar Deus e criou Ismael, um filho fora do tempo da promessa. Quantos de nós também não criamos Ismaéls tentando fazer com que o plano de Deus aconteça à força? O resultado é sempre dor e confusão. Quando tentamos apressar o processo, comprometemos o propósito. O tempo de Deus é perfeito porque leva em consideração não apenas o que queremos, mas o que precisamos ser para receber o que pedimos. A espera nos leva a compreender que o propósito de Deus é mais amplo que nossa expectativa. Às vezes pedimos uma porta e Deus responde com um caminho. Pedimos um milagre e Ele nos dá uma lição. Pedimos uma bênção e Ele nos oferece crescimento. O que parece demora é, na verdade, misericórdia, porque Deus prefere nos preparar do que nos perder. Ele não quer apenas realizar nossos desejos, quer nos tornar semelhantes a Cristo. Romanos 8:29 confirma isso, ao dizer que fomos predestinados para ser conformes à imagem do Filho. Então a espera se torna o molde da semelhança divina. Nesse processo, é fundamental lembrar que a fidelidade de Deus não é afetada pela passagem do tempo. O tempo humano é linear, mas o tempo de Deus é pleno. Ele não atrasa, ele orquestra. Cada detalhe, cada desvio, cada obstáculo, tudo coopera para o cumprimento do propósito. Quando o tempo se cumpre, o que parecia perdido se encaixa. Gálatas 4:4 usa uma expressão preciosa. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. A promessa se cumpriu exatamente quando todas as coisas estavam prontas, nem antes, nem depois. Por isso, quando a espera se prolonga, não perca a confiança. Continue orando, mesmo que pareça repetitivo. Continue servindo, mesmo que não haja reconhecimento. Continue crendo, mesmo que o sentimento não acompanhe. O tempo de espera é também o tempo de preparação. E quando Deus decide agir, Ele faz de maneira tão perfeita que até a demora se transforma em parte do milagre. Ele não se esquece, Ele apenas prepara. Se hoje você está nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento, saiba que o processo não é castigo, é cuidado. Deus não está te negando, Ele está te amadurecendo. E quando o tempo certo chegar, você não apenas receberá o que pediu, você será a pessoa que está pronta para viver aquilo que pediu. Quando a luta é espiritual, a guerra invisível antes da vitória. Há momentos em que as provações ultrapassam o que é visível. Não se trata apenas de circunstâncias difíceis ou desafios externos, mas de batalhas espirituais travadas dentro da alma e no invisível ao redor. São dias em que o peso parece maior do que podemos suportar e tudo que antes fazia sentido parece se perder. É nesse terreno que Deus nos treina para batalhas maiores, porque antes de uma grande vitória, sempre há uma grande guerra. E essa guerra é travada primeiro no Espírito. A Bíblia nos revela essa realidade de forma clara em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados de potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Antes de Deus promover alguém, o inimigo tenta desanimá-lo, confundi-lo e desviá-lo do propósito. Por isso, a preparação divina passa por resistência espiritual. Deus não forma guerreiros no conforto, mas na adversidade. E quanto maior o chamado, mais intensa é a batalha. O sofrimento, nesse contexto, não é sinal de abandono, mas de alistamento. Você está sendo treinado para permanecer de pé em territórios onde poucos resistem. Olhe para a vida de Davi.
Antes de se tornar rei, ele enfrentou leões, ursos e, por fim, o gigante Golias. Cada batalha parecia impossível, mas era, na verdade, uma preparação para a guerra espiritual e política que enfrentaria mais tarde. Se Davi não tivesse vencido os leões no secreto, não teria vencido Golias em público. É assim também conosco. Deus nos permite lutar no anonimato, para que, quando chegar o tempo da exaltação, estejamos prontos para lidar com o peso da vitória. A dor e o confronto moldam a força interior e a fé inabalável. Essas lutas espirituais se manifestam de muitas formas: medo, dúvida, culpa, opressão emocional ou até mesmo ataques externos que tentam destruir a fé. O inimigo sabe que não pode anular as promessas de Deus, mas tenta enfraquecer o coração que crê nelas. Por isso, o apóstolo Pedro nos alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. O segredo é resistir firme na fé, lembrando que Deus nos dá autoridade espiritual para enfrentar toda a oposição. A vitória é certa, mas o campo de batalha é real. Durante essa guerra invisível, Deus não apenas nos protege, Ele nos fortalece. Em 2 Coríntios 10:4, Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essas armas são a oração, a palavra, a fé e a obediência. Quando oramos, não estamos apenas falando ao vento, estamos movimentando realidades espirituais. Quando permanecemos firmes na fé, mesmo sem ver, estamos desestabilizando as forças que tentam nos paralisar. E quando escolhemos obedecer, mesmo cansados, estamos declarando que o governo de Deus é maior do que a força da oposição. Em tempos de luta espiritual, a tentação mais comum é desistir. O inimigo sabe que não pode impedir o plano de Deus, então tenta fazer com que você desista antes de ver a promessa. Por isso, Deus precisa formar em nós uma perseverança que não se quebra diante da pressão. Tiago 4:7 ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir é permanecer firme quando tudo grita para retroceder. É continuar orando quando parece que o céu não responde. É continuar crendo, mesmo que as lágrimas escorram. É continuar andando quando o caminho parece se fechar. A dor espiritual tem um propósito: forjar autoridade. Ninguém tem autoridade sobre aquilo que não venceu. Cada lágrima, cada noite sem sono, cada oração silenciosa se torna um tijolo na construção de uma fé que não depende de circunstâncias. Quando você sobrevive àquilo que tentou te destruir, Deus te concede domínio sobre essa área. Por isso, quem venceu o desânimo pode consolar os que estão desanimados. Quem venceu o medo pode libertar os que estão cativos. Quem venceu a incredulidade pode inspirar fé nos outros. A batalha pessoal se transforma em ministério. Também é importante entender que a guerra espiritual não é vencida apenas com esforço humano, mas com dependência total do Espírito Santo. É Ele quem fortalece, guia e intercede por nós quando já não temos forças para orar. Romanos 8:26 declara: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É no momento em que admitimos nossa limitação que experimentamos o poder sobrenatural de Deus agindo em nossa fraqueza. Ele luta por nós, mesmo que não percebamos. Toda grande vitória é precedida por um grande teste espiritual. O deserto que antecede a terra prometida é o lugar onde aprendemos a confiar em Deus mais do que nós mesmos. Jesus, antes de iniciar seu ministério público, foi levado ao deserto para ser tentado. Ali, ele enfrentou fome, solidão e tentação, mas saiu revestido de poder.
Lucas 4,14 registra: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. O deserto não enfraqueceu Jesus, o fortaleceu. Da mesma forma, as batalhas que você enfrenta agora não estão te destruindo, estão te revestindo. Talvez o que você chama de luta seja, na verdade, o seu treinamento. Talvez a dor que você sinta seja o peso da armadura que Deus está te dando. Não lute contra o processo, lute com propósito. Quando tudo parecer escuro, lembre-se, a noite é o cenário perfeito para que a luz brilhe com mais intensidade. Deus não te colocou nessa guerra para te perder, mas para te promover. Quando essa fase terminar, você sairá mais forte, mais maduro e mais cheio da presença dele. E assim como Davi um dia declarou diante de Golias, você também dirá: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará desta batalha. Quando a vitória chega, o propósito por trás da dor. Toda dor permitida por Deus tem um propósito redentor. Nenhum sofrimento é desperdiçado, nenhuma lágrima é ignorada. Quando o tempo de preparação termina, a vitória chega, e ela não vem apenas para aliviar o sofrimento, mas para revelar o sentido de tudo o que foi vivido. É o momento em que o céu se abre e você compreende que nada foi em vão, que cada noite de angústia, cada oração silenciosa e cada perda escondia uma lição que agora floresce em maturidade, fé e intimidade com Deus. A vitória verdadeira não é apenas externa, é interior. É quando você percebe que antes de mudar sua circunstância, Deus mudou você. Na Bíblia, vemos esse princípio repetidas vezes. José, o sonhador rejeitado pelos irmãos e esquecido na prisão, finalmente viu a promessa se cumprir quando foi exaltado ao cargo de governador do Egito. Mas ao reencontrar os irmãos que o traíram, ele não agiu com vingança, agiu com misericórdia. Isso mostra que sua vitória não era apenas o trono, era o coração transformado. Ele diz em Gênesis 50:20: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Esse é o ápice do processo, quando você entende que a dor foi a estrada que te levou ao destino. A vitória de Deus não apenas te levanta, ela te purifica. A vitória também revela quem você se tornou no processo. Muitos buscam bênçãos que ainda não têm estrutura para carregar. Por isso Deus permite que o amadurecimento venha antes da conquista. Ele não entrega vitórias para quem ainda não aprendeu a vencer dentro de si. E o que é vencer dentro de si? É aprender a perdoar quando dói, é continuar crendo quando parece impossível, é seguir firme quando o mundo desaba. A vitória externa é apenas uma consequência da interna. É por isso que Jesus, ao vencer a cruz, venceu primeiro em Getsêmani, quando orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Ali ele rendeu a vontade, e esse é o maior tipo de vitória que existe. A vitória também tem um propósito missionário. Deus não te abençoa apenas por você, mas porque quer alcançar outros através da sua história. As cicatrizes que você carrega se tornam mensagens vivas de fé. O testemunho que nasce da dor cura outros corações. Paulo escreveu em 2 Coríntios 1:4 que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Ou seja, o que Deus fez em você agora servirá para restaurar muitos. A vitória é multiplicadora. Ela é um canal, não um fim em si mesma. Além disso, quando a vitória chega, ela carrega uma marca inconfundível: a humildade. Quem passou pela dor e reconheceu a mão de Deus no processo, sabe que a glória pertence unicamente a Ele. É por isso que os verdadeiros vitoriosos não se exaltam, eles adoram. Eles reconhecem que, se não fosse o Senhor, nada teria sido possível. Salmo 126 descreve esse momento de alegria. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. É assim que termina o processo, com alegria, mas também com reverência.
porque quem chorou no processo aprende a valorizar cada sorriso no cumprimento. Por fim, a vitória que vem de Deus não é apenas resultado, é também responsabilidade. Quando Ele te entrega algo, é porque confia que você usará aquilo para glorificar o nome dEle. Assim, a dor que um dia te feriu se torna ministério. A luta que te enfraqueceu se transforma em força para levantar outros. E a espera que te esgotou se transforma em fé madura para sustentar o que está por vir. O fim da dor é o início de um propósito. E é nesse ponto que você percebe que as provas não foram punições, foram degraus que te conduziram até o destino que Deus desenhou. Quando o choro se torna testemunho. Se você chegou até aqui, é porque, de alguma forma, esta mensagem falou diretamente ao seu coração. Talvez você esteja no meio do processo, ou talvez já tenha começado a enxergar os primeiros sinais de vitória. Independentemente de onde esteja, uma verdade permanece. Deus nunca desperdiça uma dor. Ele transforma cada lágrima em aprendizado, cada espera em fortalecimento, cada queda em recomeço. O mesmo Deus que te viu chorar em silêncio é o Deus que te verá sorrir na promessa cumprida. A vitória, quando chega, é mais do que uma mudança de circunstância. É um selo de que o propósito foi cumprido. É o testemunho de que Deus é fiel, mesmo quando o caminho foi árduo. E quando você olhar para trás, perceberá que aquilo que parecia te destruir foi justamente o que te construiu. Como diz Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória está a caminho, e quando ela se manifestar, você entenderá o motivo de cada lágrima. Agora, olhe para dentro de si. Tudo o que você enfrentou, cada perda, cada dor, cada oração que parecia sem resposta, tudo isso estava te preparando para este tempo. Você não é o mesmo. Deus te amadureceu, te fortaleceu e te fez alguém capaz de carregar promessas maiores. A dor foi o campo de treinamento. A vitória é a coroação da fidelidade. E se você ainda está no meio da prova, não se preocupe. A vitória já está sendo construída, ainda que você não a veja. Porque Deus nunca chega atrasado. Ele chega no tempo exato, quando o coração está pronto para reconhecer que tudo veio dele. Que essa mensagem renove a sua fé, reacenda a sua esperança e te lembre que o sofrimento nunca é o fim da história. O fim é sempre redenção, sempre propósito, sempre glória. A dor que hoje você sente será amanhã o testemunho que inspirará outros a permanecerem firmes. E quando isso acontecer, você entenderá que cada lágrima valeu a pena. Se essa palavra falou com você, compartilhe sua fé nos comentários. Que este espaço se torne um lugar de testemunhos, de esperança e de transformação. Escreva o que Deus está fazendo em sua vida, declare sua confiança nele e una sua voz à de tantos outros que estão caminhando pela fé. Isso ajuda a edificar vidas, inclusive a sua. E se você acredita que mensagens como essa têm poder para restaurar corações, deixe o seu like e se inscreva no canal. Estamos apenas começando essa jornada de fé e sua presença aqui é parte desse propósito. Cada inscrição fortalece essa missão de espalhar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possível. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te lembre: toda dor tem um propósito e toda promessa tem um tempo. A vitória vem e, quando vier, virá carregada da presença de Deus.